Muito bem, amigo, de volta ao curso Fé, módulo 1, Determinação, e nós estamos na 34ª lição, cujo título é A Libertação dos Espíritos Maus. E nós estamos já há algum tempo aprendendo aqui um pouco sobre a obra do Império das Trevas. Esses sofrimentos, essas coisas que acontecem de ruim, de esquisitas na vida de tantas pessoas e que destroem. Às vezes uma pessoa tem boa saúde, uma pessoa vai bem encaminhada na vida e de repente acontece uma coisa, acontece a segunda, a terceira e a pessoa entra para um processo de destruição que, se Deus não intervir, aquela pessoa vai acabar. E muitos acabaram dessa maneira. Isso tudo é obra do Império das Trevas. A palavra de Deus nos ensina como é que nós podemos viver livre do Império das Trevas. Viver nesse mundo cheio de maldade, no meio de pessoas más. Onde, por todos os lados, existem coisas esquisitas, mas, ao mesmo tempo, viver liberto. O demônio sem tocar em nós, sem nos oprimir, sem dirigir a nossa vida. Este é o plano de Deus. E é por isso que nós estamos estudando esse curso Fé. Começamos aprendendo sobre a determinação e estamos vendo essas coisas no processo de determinação. Porque se nós não conhecermos a estratégia, o modus operandi do Império das Trevas, nós vamos simplesmente determinar a bênção, mas não vamos saber tomar posse dela, não vamos saber exigir a saída do mal. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós aprendemos com a palavra de Deus, como é que o Império das Trevas age, como é que ele oprime e como é que devemos fazer para sairmos fora desse ataque, ficarmos ilesos. Quando a gente aprende, a gente passa a descobrir que realmente viver na presença de Deus é uma pura realidade e que, se nós quisermos, nós teremos o melhor dessa terra, nós viveremos de maneira melhor. Então hoje nós vamos estudar mais uma parte do ministério de Jesus. Nós vamos ver que Jesus nem sempre, eles entendiam Jesus, nem sempre a mensagem de Jesus era bem aceita. A gente que é cristão, nós que somos cristãos, nós imaginamos que quando Jesus estava aqui na terra, todo mundo batia palmas para ele. Puxa, o que ele ensinava, as pessoas aceitavam. Lê do engano. Bem diferente era a situação. Jesus, muitas vezes, ele foi expulso. Várias vezes ele foi expulso da cidade, da sinagoga, não foi aceito numa vila de samaritanos, ele quis pousar naquela vila e eles não aceitaram. Imagine você, ele, o Criador dos céus e da terra, ele que conhecia aquele povo samaritano, que poderia ajudar todo mundo, ele quis entrar na vila dos samaritanos, e eles não aceitaram. Eles expulsaram Jesus. Jesus ensinava muitas vezes, algumas pessoas recebiam o ensinamento de Jesus e outras não. Algumas pessoas dizem, se Jesus viesse aqui ao mundo, de novo, o mundo todo seria diferente, mas não seria mesmo. Você pode ter certeza que os críticos de jornais, rádio e televisão, no mesmo dia, começariam a fazer crítica para Jesus. Porque faziam no passado, ele come com os pecadores. Esses eram os religiosos. E os pecadores, por sua vez, também faziam as suas críticas. O caso dele é só Deus. Esse homem aí é um fanático. O caso dele é só tudo é o poder de Deus. Nem bem é assim. E deviam ter pessoas que achavam que ele era concorrente delas e deviam mover processo. Os religiosos moviam processo contra Jesus, porque achavam em Jesus um concorrente. Ele estava tirando os adeptos deles. Aqueles que para eles eram massa de manobras, eles dominavam aquela multidão e de repente chega um ensinando que Deus é paz, Deus é amor e que todo mundo poderia viver na presença de Deus. Eles não entendiam isso, não quiseram entender, iraram-se e partiram para cima de Jesus muitas vezes. Aqui nessa parte dessa lição, 34, a parte 2, o título é assim: os escribas o acusavam de ser endemoniado. Coisa brava, hein? Está escrito em Marcos, capítulo 3, versículo 22. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: tem Beelzebul, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. Vamos estudar essa partícula aqui, essa parte do ministério de Jesus, da vida de Jesus.
Que mal Jesus fazia? Jesus nunca chamava demônio para uma pessoa. Ele nunca amaldiçoou uma pessoa dizendo, olha, o Exu tal vai lhe pegar, hein? Você não quer me seguir, você não quer me obedecer, você não quer passar para a minha religião, eu vou destruir a sua família. Você vai ficar prostituta. Não, não. Essa linguagem Jesus não conhecia. Esses pensamentos não passavam para Jesus. Quando os samaritanos não o receberam, 2 discípulos de Jesus ficaram irados e disseram, Senhor, tu queres que nós façamos como fez Elias, que deu o seu fogo do céu? Se o Senhor quiser, a gente vai orar agora, vai descer fogo, vai consumir todos os samaritanos. Aparentemente Jesus devia estar chateado, né? Poxa, ele quis chegar para passar a noite ali, eles não deixaram. Numa aldeia, não servia Jesus para eles. E Jesus disse para os discípulos, não, vocês não sabem de que espírito vocês são. Ele nunca ele pôs um demônio numa pessoa. Ninguém ficou louco porque Jesus disse, demônio pode entrar nele. O demônio eu te mando, entre. Não. O ministério de Jesus era expulsar os espíritos maus. Mas aí criava um problema sério. Porque as pessoas iam na sinagoga, como aquela mulher que andava curvada já 18 anos, e Jesus dava a palavra, a pessoa aceitava, ele expulsava o demônio e a pessoa ficava boa. E a pessoa dizia, mas o que é que eu vou fazer nessa sinagoga, onde durante toda a minha vida eu estive todo sábado ali, seguindo os preceitos da sinagoga, se eu vivia perturbado, agitado, nervoso, medroso, doente, falido, na miséria, lar dividido, e a sinagoga não fazia bem, a não ser as histórias filosóficas, aqueles cânticos, aquele movimento religioso, que de certa maneira me consolava, mas não me dava solução. Esse homem agora deu a solução, eu vou segui-lo. E isso causou inveja nos representantes de Deus, entre aspas, né? Nos líderes daquelas igrejas, porque eles estavam perdendo multidões. E eles, por não entender a parte espiritual, achavam que aquilo era uma concorrência. Mas Jesus não estava fazendo concorrência com eles. Jesus não estava interessado em ter a maior igreja do mundo. Ele não fazia disso vida. Jesus tinha uma missão de fazer com que as pessoas, individualmente, conhecessem Deus. E eles estavam conhecendo. Bom, a notícia de Jesus correu, né? E não tem jeito, e o homem está fazendo milagres. Da região que ele ficava ali na Galileia, mandaram notícias para Jerusalém. Jerusalém recebia tanta notícia. Os escribas correram lá para o Velho Testamento que eles tinham, pelos os registros dele, consultaram, tal, porque não temos isso, nunca ninguém expulsou demônio. Que negócio, essa pessoa diz que quando o reino de Deus chega, os demônios têm que ser expulsos, quer dizer que nós não temos o reino de Deus, afinal de contas, nós temos a religião mais antiga do mundo. E eles discutiram, fizeram ali o concílio deles, eram teólogos, eram capacitados, tinham diplomas, tinham títulos, era o rabino tal, era o fulano de tal, e não sei lá mais o que, todos eles tinham uma capacidade grande, muito grande, dentro da teologia conhecida pelos homens, e eles então se reuniram, e diz aqui a Bíblia Sagrada, que os escribas que tinham descido de Jerusalém, quer dizer, eles saíram de Jerusalém, desceram até onde Jesus estava, e chegando lá, como se Jerusalém, também no campo espiritual, a igreja de Jerusalém fosse a mais importante. A sinagoga de Jerusalém fosse a representante de Deus aqui na terra. Então eles desceram de Jerusalém. E quando chegaram lá, eles diziam o seguinte, eles vieram com um decreto. Ele tem Beelzebul. E pelo príncipe dos demônios, expulsa os demônios. Beelzebul era considerado o chefe dos demônios. Então eles não acharam que Jesus tinha só uma perturbação, um desvio de mente, não. Eles achavam que o próprio Satanás estava em Jesus. Olha que coisa horrível, né? E dessa maneira é que Jesus operava milagres. Talvez você nunca tenha ouvido falar, mas hoje também há pessoas que muitas vezes dirigem-se àqueles que Deus está usando, chamando-os de endemoniados.
afirmando que eles expulsam demônios, porque eles têm o maioral dos demônios, e que é o próprio diabo que faz essa obra. Jesus deu uma explicação, nós vamos ver nas lições seguintes, mostrando a ele que isso não era possível e jamais poderia ser. Agora, imagine o que acontecia naquela época. Jesus fazendo um benefício para a humanidade. Tiremos a parte espiritual, a salvação eterna da pessoa, que é o maior benefício que Jesus poderia fazer. Mas se a pessoa não entende a palavra de Deus, ele acha que isso aqui era uma obra comum, como se fosse um comércio, como se fosse uma advocacia, uma medicina. E não era tão assim não, eles achavam até que era uma obra que não devia ser realizada. Muita gente, é como eu disse, há pessoas que acham que se Jesus voltasse hoje ao mundo, o mundo todo ia bater palmas, os presidentes das repúblicas iam se reunir numa conferência na ONU, ou lá no México, em Cancún, ou em Canela, no Rio Grande do Sul, ou em Londres, em Tóquio, e todo mundo ia abaixar a cabeça e falar: Senhor, tu tens a solução, dai-nos a solução. Coisa nenhuma. Muitos desses aí iriam levantar-se e iam enfrentar. Esse homem é um impostor. Afinal de contas, nós temos a nossa cultura. Se nós gostamos de andar pelados, de viver na imoralidade, é problema nosso. É a nossa cultura. Mas espera aí, Jesus foi quem criou o ser humano, e ele não criou o ser humano para viver dessa maneira. Ele criou o ser humano para o ser humano ter uma postura na vida, ser uma pessoa completamente dona de si, do seu domínio. Adão perdeu, então ele veio agora para devolver isso. Quantas pessoas acham, mas para que ir para a Índia pregar Jesus para lá? Os hindus já têm milhares de religiões, de deuses, deixa ele com os deuses deles. Não, nós temos que ir pregar o Evangelho, porque só no Evangelho a pessoa se completa. Você que está me assistindo agora, você pode ser detentor de vários diplomas universitários. Você pode ser detentor de vários diplomas chamados CDBs, e que estão guardados lá no seu cofre, ações, podre de rico. Mas você não é uma pessoa completa. Você pode ser um artista, ou um ator, uma pessoa famosa, em que todo mundo bate palma e muitos chegam até a invejar, dizendo: eu queria ser você. Mas se você não nasceu de novo, você não é uma pessoa completa. Então Jesus fazia que maldade? Jesus pregava o novo nascimento, Jesus expulsava os demônios, Jesus curava os enfermos, Jesus levantava os caídos. Vêm os escribas, os donos da verdade, aqueles que passaram anos estudando teologia, aqueles que eram da religião mais antiga, o judaísmo era, e foram chegando e foram dando logo o veredito. Tem demônio, e é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os próprios demônios. Ou seja, há um acordo entre eles. Cuidado, isto é obra de Satanás. Isso vai levar você para a perdição. O diabo pode estar lhe ajudando agora, depois vai comprar alto. Nós não. Nós temos a verdadeira fé em Deus. Agora pergunte a eles se alguma vez eles expulsaram o demônio. Não, nós não fazemos isso. Mas você acha que tem pessoas endemoniadas? Ah, se tem. Então, não há um remédio para elas? Não. Pergunta-se então, Deus foi pego de surpresa? Ou Deus não proveu um meio dessas pessoas serem libertas? Meu irmão, há muita coisa que precisa ser estudada, que precisa ser entendida, que precisamos aprender. Muita. Não é pouca coisa, não. Os discípulos de Jesus aprenderam com Jesus. Mas os discípulos dos fariseus aprenderam com os fariseus e não quiseram aprender com Jesus. E eles desceram. Vieram de Jerusalém como os senhores donos da verdade. Pisando firme, cabeça inclinada e muita ira, muito ódio no coração. E disseram:
ele tem demônio. Coisa séria, né? Disseram, Jesus tem demônio. E é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os próprios demônios. Um dia uma pessoa me escreveu, uma senhora, dizendo que o marido dela disse que ela estava perdendo tempo em assistir o nosso programa na televisão. E ela disse, não, esse homem fala coisa que me fala o coração. Abra os olhos, mulher. Esse homem está mentindo o tempo todo, isso não é verdade. Mas as pessoas vêm e contam os testemunhos, é porque ele paga para elas contar o testemunho. Quando a pessoa não quer ouvir a verdade, não tem jeito. Porque imagina, se eu pagasse para as pessoas contar o testemunho, eu teria que ser muito rico. Porque o número de pessoas diferentes que vem aqui, pessoas jovens, pessoas idosas, pessoas cultas, pessoas que nunca foram à escola, pessoas ricas, pessoas pobres. E, além disso, para a pessoa chegar e contar com lágrimas nos olhos, só se ele for um bom ator. Você pode ver os bons atores das grandes televisões, os melhores, e conversar com eles. Você gostaria, você poderia se prestar um serviço desse? E eu vou fazer um programa tipo religioso, e você vai chegar e vai falar que você tinha uma úlcera e que Jesus curou você. Bom, eu te garanto que 90% não toparia. Não, isso eu não faço. Brincar com essas coisas, não. Não, nós temos que desmascarar as igrejas, porque eles estão mentindo. Bom, isso é problema deles. Mas eu não vou fazer isso, a minha consciência não dá. Suponhamos que de cada 100, 10 fizesse. Olha, eles teriam que ser muito bem treinados para poder representar como se fossem as pessoas. Para não dar nem um pouquinho assim de condição da pessoa falar assim, isso aí é montado. Agora imagine você pegar um pobretão, uma pessoa que às vezes não sabe nem falar, uma pessoa que nunca viu uma câmera de televisão na sua frente, e ele chega, você pergunta o que aconteceu, e ele faz de uma maneira que os melhores artistas não conseguiriam imitar. Você está entendendo? Ele não poderia ser pago, claro que não é. Eu só estou fazendo aqui uma explicação para você entender. Quando a pessoa quer falar, ele fala, não, isso aí, esse homem é muito rico, ele paga, mas tinha que ser muito rico mesmo. E outra, eu tinha que ser o melhor diretor de televisão que o mundo não conheceu. Porque eu pegaria uma pessoa muito simples, muito primária, e faria dela um artista. A ponto de representar melhor do que os melhores artistas. Chamaram Jesus de endemoniado. Decretaram, tem demônio, e é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Quem quer fazer a obra de Deus tem que preparar-se para a crítica. Porque esse tipo de crítica, nada mais, nada menos é do que uma tentativa do diabo de segurar as suas presas, de segurar os infelizes que caíram em suas mãos e que ele não quer que se libertem. Mas graças a Deus, o Espírito Santo está mostrando ao mundo todo que esse é o ministério verdadeiro. E meu irmão, se Jesus praticava esse ministério tem que ser praticado. Deixar de praticá-lo é negar a palavra de Deus. Amém? Olha, se há um conjunto de leis que toda hora